Boa noite para todos vocês. Abram suas Bíblias, por favor, em 1 João, capítulo 4, verso 4. 1 João fica lá no finalzinho, quase chegando no Apocalipse. Você está no celular, é a mesma distância de todos os outros livros, né? Primeira João, capítulo 4, verso 4. Gente, acho que eu errei essa referência aqui, peraí. Aí ficou feio, hein? Não, é isso mesmo. Desculpa. Beleza? Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, e por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A proposta dessa noite, meus irmãos, é falarmos a respeito do chamado de Deus para a nossa vida, no que se refere à evangelização. Essa palavra é uma palavra que está muito queimada nos nossos dias, né? Todo mundo, quando pensa em evangelização, pensa em algumas ações que fazem com que os cristãos sejam conhecidos como gente muito chata. A gente imagina o testemunho de Jeová batendo na sua porta domingo ou sábado pela manhã. Você imagina aquele crente que fica enchendo o saco dos outros, tentando convencer as pessoas a frequentar a sua igreja, ou então aquelas pessoas que entram em debates ideológicos imensos, onde no final ele argumenta que ele está defendendo o Evangelho de Cristo. Mas a proposta da evangelização, ela deveria se traduzir em ações muito mais simples e naturais na vida de cada um de nós, e se nós não conseguirmos enxergar alguns princípios expressos na palavra de Deus, da nossa maneira de viver, então provavelmente nós não estamos inteiramente compromissados com aquilo que é o desejo do Senhor para a sua igreja. Quando falamos de evangelização, nós estamos falando de expressar intencionalmente aquelas que são as boas notícias dadas por Deus a nós mediante a vinda de Cristo. Este é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E a evangelização é a anunciação das boas novas. No entanto, no nosso coração, nós muitas vezes colocamos outras coisas como prioridade e, infelizmente, deixamos de lado o foco da evangelização como parte da missão de Deus a cada um de nós. E isso acaba comprometendo tanto o nosso testemunho, que acaba fazendo com que um cristão hoje não seja diferente do que uma pessoa que expressa qualquer confissão religiosa, que diz, pelo menos, que a gente deve ser uma boa pessoa. Jesus não está tentando te transformar em alguém que é uma boa pessoa aos olhos deste mundo. Muito pelo contrário. À medida em que nós nos alinhamos com a vontade do Senhor e nós permitimos que o seu Evangelho agora, as suas boas novas, tomem conta da nossa existência, o que nós iremos provocar no mundo é repulsa. O que nós iremos provocar, de certo modo, é ódio e perseguição. Porque o mundo não está pronto para receber a mensagem que nos foi confiada. E ainda assim, essa missão continua sendo algo urgente, algo que cada cristão deveria entender que deve ser parte não apenas daquilo que faz, mas de tudo aquilo que nós somos. Ou seja, Deus tem uma missão para nós, deveríamos nos comprometer até o pescoço. De modo que na nossa caminhada, em tudo que nós fazemos, Deus deveria ser visto e glorificado. Mas como eu disse, hoje em dia ser cristão se tornou algo um pouco diferente disso. Nós substituímos o testemunho deste evangelho, dessa mensagem de boas novas, por algumas coisas que são traduções equivocadas da fé em Jesus. Por exemplo, tem gente que acredita que o testemunho a respeito da fé significa que nós seremos transformados em boas pessoas. Gente, esse conceito de boas pessoas, para começar, é uma furada. Porque o que é uma pessoa boa, quando nós estamos falando de parâmetros absolutos,
em nos compararmos com Deus? Não existem pessoas boas. Todos nós carecemos da glória de Deus e dependemos de que a sua graça se estenda até a nossa vida. Todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, a própria Escritura já aponta nessa direção. Então, como que a gente, na nossa caminhada com Deus, vem a pressupor a respeito de nós mesmos que eu sou uma boa pessoa? Essa é a origem do julgamento no coração de todo cristão, que faz com que ele tente desqualificar o outro pelas suas práticas, é o que faz com que a gente tenha inveja uns dos outros, o que faz com que a gente diga que o outro não é tão bom quanto parece, porque nós estamos usando a nossa percepção a respeito de nós mesmos como medida. Isso é uma das coisas mais do inferno que pode acontecer. Então o Evangelho não é sobre te transformar em uma boa pessoa, porque teoricamente não existe boa pessoa. Essa é a verdade. Mas o que eu faço então? Eu preciso tomar a mensagem do Evangelho, entendendo que nenhum de nós é bom o suficiente. Aí agora eu me coloco diante de Deus de maneira reverente, de maneira humilde, dizendo: Senhor, transforma a minha existência. E numa progressão de jornada nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Mas não importa quantos anos Deus te deu o privilégio de trilhar nessa jornada do Evangelho, ainda assim, em nenhuma ocasião da sua vida, você vai poder bater no peito e dizer assim: eu sou alguém que se tornou bom o suficiente. Ninguém é bom o suficiente. Certa vez um fariseu, tentando interrogar Jesus, desculpa, não foi o fariseu não, foi um jovem rico que chegou lá para interrogar Jesus. Ele já chega para Jesus falando, tentando adular e tentando argumentar com ele em termos da percepção comum do ser humano, e ele diz assim: bom mestre. E a resposta de Jesus é sempre interessante. Ele fala assim: olha, já começou errado, porque bom é Deus. Como então podemos nos comparar com o absoluto do nosso Senhor? Não é possível. Por outro lado, muita gente traduz a fé também em uma percepção oposta a essa, onde nós dizemos que como não existe ninguém bom, então está todo mundo no mesmo balaio. E isso também é um exagero. Por quê? Porque se você se colocar no mesmo balaio, você disser que aquele que luta contra os seus pecados mais íntimos, ele está na mesma condição do que aquele que, não tendo conhecimento de Deus, mata, prostitui ou faz qualquer outro tipo de coisa que venha a ferir o seu próximo, que esses pecados são de mesma natureza. Nós dizemos de maneira equivocada que não existe pecadinho e pecadão. Isso é um equívoco, sabe por quê? Porque depende de qual é o foco do que você está dizendo que é consequência do pecado. Para a salvação, de fato, não existe nem pecadinho nem pecadão. Qualquer mentirinha é mais do que suficiente para que a gente vá para o inferno pela justa razão. Mas no que se refere às consequências dos pecados, entenda que uma mentirinha é muito diferente de matar alguém. É muito diferente de você estuprar alguém. É completamente diferente. A própria palavra fala que existem pecados que são para a morte e pecados que não são. A palavra diz que existem pecados que são fora do corpo e pecados que são dentro do corpo. Então, a relativização, de maneira oposta a isso que eu apresentei aqui para vocês, gera um outro equívoco. O equívoco onde nós colocamos todo mundo como vítima das situações que experimentaram na sua jornada, e então a mensagem das boas novas que a gente deveria anunciar para elas se torna secundária. Porque a gente olha a pessoa, o homem que está vivendo um caminho mau, um caminho onde ele mata, onde ele rouba, onde ele fere as pessoas, tanto física quanto emocionalmente, e aí o que a gente diz? Diz assim: mas nós precisamos olhar a história dele. Porque ele não teve oportunidades. Esse papo de não teve oportunidades não vai colar no dia do juízo, meus irmãos. Da gente chegar lá diante de Deus e falar assim: mas eu não tive oportunidade. Deus vai esfregar isso na nossa cara. Literalmente tem que abrir um alçapão debaixo do seu pé e sair para o inferno de tobogã mesmo. Porque é ridícula essa resposta. Nós, infelizmente, traduzimos o testemunho da fé por essas duas percepções. Ou então eu acho que sou bom demais, ou então, já que todo mundo é ruim, eu começo a me tornar conivente com o erro, como se isso fosse a mensagem de Jesus para a humanidade. A gente começa a dizer assim: o importante é amar. Gente, que amor é esse?
Este amor que nós estamos exigindo de Deus e que nós estamos dizendo que é a mensagem das boas novas, é um absurdo. É a mesma coisa que você entrar num relacionamento conjugal e você ser espancado pela outra pessoa, a outra pessoa cometer adultério dia após dia, ela te humilhar apontando o dedo na sua cara e falando um tanto de coisa que é um absurdo, e você disser que ela ainda, essa pessoa que está sofrendo, tem que permanecer nessa relação porque ela tem que amar. Que amor é esse, gente? Onde não há respeito. Que amor é esse que não há comprometimento com aquilo que faz bem para o outro? Nós dizemos que estamos andando com Deus, mas a gente não quer comprometimento com a vontade dEle. As pessoas são simpatizantes de Jesus. E é por isso que eu digo para vocês que a mensagem das boas novas não é bem-vinda. Não tem como. Mas então eu vou ter que me tornar o chato? Não, a gente deveria se encher das coisas de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus. Não mostrando para as pessoas o como elas estão erradas, mas mostrando para as pessoas o como nós, estando errados, o caminho do Evangelho para nós nos pressiona agora a nos transformarmos em pessoas que são um pouco mais parecidas com Jesus. A gente anda num caminho estreito. E aí as pessoas vão se sentir confrontadas, de fato, mas por mim ou pela palavra. Existe uma frase muito interessante que diz assim: não atire no mensageiro. Isso é mensagem de guerra, né? O cara mandava o mensageiro para tentar negociar a paz, e é praxe isso daí. Todo filme de guerra que você assiste é mais ou menos essa ideia, né? Não atire no mensageiro. O mensageiro só está vindo para trazer o recado. É o carteiro. Não atire no carteiro. Quando nós vivemos o Evangelho de Cristo de maneira integral, nós temos que compreender que as pessoas vão sim ter sérios problemas com as nossas percepções, mas existe uma coisa: elas vão ter que entender também que nós somos apenas os mensageiros. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. É Deus que resolveu falar aos homens, e a maneira pela qual Ele escolheu que a sua mensagem fosse transmitida é através da nossa vida, através de pessoas. Então não tem como. Não dá para você dizer que está vivendo o amor, trabalhando um conceito de ampla aceitação, quando a mensagem do Evangelho é: arrependam-se dos seus pecados, abandonem a velha forma de viver, abracem agora a proposta de Deus. E a proposta de Deus são os mandamentos? Não, meus irmãos, os mandamentos já ficaram para trás, como a Cláudia bem até aqui falou. Nós estamos sendo chamados agora para viver mais do que os mandamentos, exceder a lei em graça, caminho estreito, sempre estreito. E alguns vão argumentar: mas a gente não pode considerar então que toda forma de amor vai ser algo lícito, já que o que importa é o amor. Meus irmãos, que amor é esse que diz respeito à vontade soberana do nosso Senhor? Isso não faz sentido nenhum. Então entenda que a nossa percepção de amor está equivocada, a nossa percepção de devoção a Deus está equivocada, e isso acaba se traduzindo por um testemunho de evangelização equivocado. A gente está pregando um Deus que não é Deus. Ele é uma ideia confortável, ele é alguém que existe para te fazer feliz. E se é isso que você está buscando num relacionamento com Deus, sinto muito, está buscando no lugar errado. Não é assim que funciona. E outra coisa que nós substituímos o testemunho da fé, a respeito da fé, é por um esforço em praticar a justiça social. Muita gente acredita que a mensagem que nos foi confiada se trata em militar a causa de justiça social. Mas, meus irmãos, não é assim que funciona. Vocês realmente acreditam que Deus tem prazer na injustiça? Vocês acreditam que Deus tem prazer em ver aquele que sofre? Cuidar daquele que sofre não é nem uma questão cristã, é uma questão de humanidade. Não precisa ser crente para se compadecer daquele que sofre. É uma questão natural. Nós nem precisaríamos do Espírito Santo de Deus para entender que isso tem que ser feito. Agora, se o Espírito nos foi dado e nós fomos aqueles que recebemos uma mensagem a ser transmitida que vai além das necessidades urgentes, as necessidades imediatas, do que então se trata as prioridades que deveriam ocupar a nossa vida, a nossa evangelização, o nosso testemunho? Se trata da gente não apenas dar o pão que alimenta a fome hoje, e este pão de hoje é importante, mas da gente conseguir dar o pão que acaba com a fome de maneira definitiva. Significa não apenas matar a sede distribuindo um copo d'água, mas levar essa pessoa até a fonte de águas vivas para que ela nunca mais tenha sede. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é sobre a gente vestir as pessoas
um pouquinho melhor ou com roupas um pouco menos sujas, achando que isso vai resolver alguma coisa. Pessoas bem vestidas, bem alimentadas e saciadas da sua sede vão para o inferno todos os dias. Ou seja, não se trata de resolver estas questões apenas. O propósito principal pelo qual nós somos chamados é para testemunhar a respeito daquilo que é o problema da existência na eternidade. Porque essa vida passa rápido, meus irmãos. E nós, quando nos deixamos levar numa tradução do Evangelho por essa percepção equivocada de que o Evangelho se trata apenas de promover justiça social, a gente acaba indo por um viés onde a gente está mais preocupado com o fazer do que propriamente com o ser. Nós não abraçamos as coisas que Deus diz que nós deveríamos ser e a gente fica só preocupado com ações que são, de certo modo, projeção dos interesses dessa sociedade. Gente, olha como hoje em dia as pessoas estão assim compadecidas de um monte de causa. Pesquisa a adoção no Google, você vai entender do que eu estou falando. Vai aparecer mais sobre cachorro do que sobre gente. E está em discussão hoje a questão do aborto. O STF lá quebrando o pau. Enquanto nós estamos querendo adotar cachorro, nós estamos falando em matar fetos. E dizendo assim, ai, mas e o respeito ao corpo de não sei o que lá? Meu corpo, minhas regras, né? E a todos esses Deus diz, meu universo, minhas regras. O dia que você criar seu universo, você faz do jeito que você quiser. Mas a santidade da vida não tem nada a ver com tanto de coisa que a gente está militando por aí, meus irmãos. Então, se isso não é o Evangelho, se isso não é um testemunho a respeito do Evangelho, o que é? O que é a mensagem que deveria estar no nosso coração, nos nossos lábios, na nossa vida, para que as pessoas agora possam ser alcançadas da mesma forma que nós estamos dizendo que nós fomos alcançados por Deus? Simples, evangelizar é contar as boas novas ao mundo a respeito da vontade de Deus e da necessidade que todo homem e mulher, reconhecendo a sua miséria, agora se aproxime de Cristo e clame, transforma a minha vida. Eu quero viver agora como seu discípulo, segundo a sua vontade. Essa é a mensagem das boas novas e nada além disso. Dá para ser discípulo de Jesus sendo rico ou sendo pobre, sendo milionário ou sendo miserável. Mas nem sempre mudando a condição social, a gente consegue resolver o problema da salvação. Porque para ser discípulo de Jesus é preciso de uma postura. E para que essa postura exista, é preciso conhecer a mensagem de Cristo. Agora pensa na sua vida e faz as contas aí. Você evangeliza as pessoas a partir de que parâmetros? De sermos boas pessoas? De vivermos o amor? De praticar justiça social? Ou de entender que Jesus é uma pessoa que possui vontade? E ou nós estamos comprometidos com essa missão e com essa vontade, ou então nós não temos parte com Deus. A gente está consumindo recursos das igrejas. Literalmente, gastando cadeira, consumindo energia elétrica, gastando o tempo das pessoas. Os irmãos vêm aqui, ensaiam, cantam uma música e você está consumindo apenas espiritualidade. Mas não está comprometido com aquilo que Deus deseja que seja a sua maneira de viver. Essa é a grande crise. E um detalhe, as boas novas de Cristo não são fáceis. Não são. Se você disser que andar com Jesus é moleza, eu vou dizer para você, você está andando com Jesus errado, velho. Porque não é fácil. A gente quantas vezes já testemunhou isso? Eu falei que se Cristo tivesse mostrado para mim como seria a minha vida hoje. Vamos orar para Deus dar um escapamento para esse irmão. Se Cristo tivesse mostrado para mim há 20 anos atrás como seria a minha vida hoje, eu teria desistido no primeiro dia. Eu teria dito assim, Senhor, o Senhor está louco, isso aí é escola para hospício. Nunca que eu vou querer viver esse negócio aí. Então não é fácil. E aí eu me torno grato a Deus, porque eu falo assim, Senhor, obrigado porque o Senhor foi revelando de fé em fé aquilo que eu era capaz de abraçar o B.O. Isso se torna uma realidade na nossa vida a ponto de que você agora perde o medo. Você olha para frente e pensa assim, eu não sei o que o Senhor deseja de mim, a médio e longo prazo, mas eu sei a direção em que eu estou caminhando e sei que firme nessa direção, venha a tijolada que vier, a gente vai matar no peito e chutar para o gol mesmo. Porque não há outro caminho, não há outra opção, não tem plano B nessa jornada. Ou nós estamos comprometidos em sermos as testemunhas de Cristo ou não.
Não tem outro jeito. Então a mensagem do Evangelho não é fácil. A boa nova do Evangelho, embora ela é agradável, ela não é confortável. Ela tem que promover desconforto. Se você não está vivendo desconforto, você está só trabalhando, pagando suas contas, estudando, namorando, casando, tendo filho, mas não está sentindo as dores de Cristo na sua vida, então eu sinto muito. O que você está vivendo é um evangelho barato, é uma falsificação, é uma proposta de experiência religiosa, mas que não possui fundamento naquilo que é o interesse de Deus para nós. Deus tem uma missão, e a missão é que a sua vontade seja conhecida, que essa mensagem das boas novas sejam agora propagadas a todas as pessoas através de um vínculo relacional. Se Deus quisesse apenas que todas as pessoas soubessem, Ele faria aparecer um texto escrito em algum lugar, todo mundo leria. Mas Cristo quer que isso seja visto através da sua própria vida. E menos do que isso não é ter relacionamento com Deus. Então o que é evangelizar? Se comprometer com essas boas novas. Jesus venceu o mundo. E aqui o texto de 1 João está dizendo que nós agora também experimentamos dessa vitória. Nós temos que vencer. E muitas vezes na nossa caminhada está parecendo que a gente não está em guerra contra o mundo. Que a gente não está em guerra na perspectiva de que a gente literalmente aceita tudo aquilo que o mundo diz para nós, que deveria ser aceito como algo normal. E não é normal, gente. O mundo zela pelos interesses dele. O mundo zela por um tanto de coisa que não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. O mundo está perdido. E nós fomos enviados como missionários ao mundo para testemunharmos a respeito da verdadeira luz. Agora, como pode alguém que está querendo mostrar a luz para quem está no meio das trevas, ter uma aliança com as trevas, começar a abraçar os valores das trevas, os princípios das trevas, os interesses das trevas? E, infelizmente, é isso que nós estamos fazendo muitas vezes. Se Jesus venceu o mundo, nós precisamos entender que nós temos que vencer também. Nos foi dado esse poder de não nos corrompermos com as trevas em que nós estamos inseridos. Então não é sobre ser o crente chato que vai ficar tentando convencer os outros a respeito de Jesus. É sobre você se inundar da vontade e da glória de Deus. De maneira que você vai falar de Jesus até sem querer. Você não vai ter que ficar com aquela crise de falar assim, eu preciso evangelizar essa pessoa. Você não vai conseguir não evangelizar essa pessoa. Porque tudo que você faz está comprometido com aquilo que é o interesse de Deus. E meus irmãos, isso acontece, isso é uma realidade. Nós não temos na nossa vida agenda para falar de Jesus para as pessoas. Nós não podemos vestir a roupa de ser crente na hora que a gente junta com os irmãos da igreja. Ou a gente vive nesse processo de estar completamente nu, tanto na presença de Deus quanto na presença das pessoas, sendo uma só, de um só procedimento, de um só parecer, de um só entendimento. Ou então nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de fachada, tentando enganar quem? Enganar os irmãos? Que besteira! Você não engana a Deus e não engana a si mesmo. Então por que você está gastando força, esforço para tentar manter essa aparência? Isso não faz sentido nenhum. Jesus venceu o mundo, nós temos que vencer também. Como eu faço isso? Eu me inundo de palavra. Eu me inundo da vontade do Senhor. Eu faço com que cada princípio da palavra tome conta da minha vida. Aí eu paro de ficar usando a palavra na defensiva e começo a usar a Bíblia na ofensiva contra mim mesmo. A gente começa agora a passar peneira na nossa própria maneira de proceder. E naturalmente nos tornamos mais parecidos com Jesus. Essa é a proposta. Se nós queremos as promessas de Deus, nós precisamos nos comprometer também com a missão de Deus. Não tem como você querer andar com Deus dizendo assim, eu quero Deus porque eu quero que Ele seja o meu Senhor. Você quer que Ele seja o Senhor, você tem que acatar as ordens. Não chame Deus de Senhor se você não está comprometido em se colocar na posição que você está dizendo que está. Se Ele é o Senhor, você é o servo. Se Ele é o Senhor, você é o escravo. E escravo não tem vontade, ou pelo menos não deveria ter. Mas eu quero ser livre. Então abandona Jesus, nega essa fé de uma vez e vai ser livre. E aproveita os anos que te restam. Depois você vai para o inferno, literalmente, apartado da presença de Deus para todo sempre. Livre. É lá que a liberdade nos leva. Agora o próprio apóstolo Paulo, em tantas ocasiões, começa as suas cartas dizendo, Paulo, servo de Cristo. Ou em outras traduções, escravo de Cristo.
Ele diz assim: eu podia ser o que eu quisesse, eu tinha todo o estudo, eu tinha toda a minha documentação, o cara era judeu, mas também era romano, trânsito livre em todo o mundo antigo, um cara respeitadíssimo, doutor da fé. E aí o que esse cara acaba fazendo? Ele diz assim: tudo aquilo que eu considerava como vantagem, agora eu cheguei à conclusão, por causa do Evangelho de Cristo, que isso é perda. Tudo aquilo que eu me esforcei nessa vida é perda. Eu estou jogando minha vida fora, literalmente. E aí o que ele faz? Voluntariamente se coloca debaixo do senhorio de Cristo e diz: Paulo, servo de Cristo, com todo orgulho. Quando Paulo vai preso, você acha que Paulo ficou feliz de estar na cadeia? Ninguém fica feliz de estar na cadeia, gente. E a cadeia da época é muito pior do que a cadeia de hoje. E a cadeia de hoje é ruim pra caramba. Você acha que ele ficou feliz? Ele não ficou feliz. Mas ele tinha consciência. Ele fala: se eu estou preso por causa do Evangelho, então eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque Deus é que me quer aqui. Se eu tivesse preso por outras coisas, aí eu deveria me arrepender amargamente de tudo aquilo que eu fiz. Mas eu estou aqui por amor à palavra de Cristo. Então não tem como eu me arrepender. Como é que eu faço? Eu encaro o negócio de cabeça em pé, abraço o BO mesmo e continuo testemunhando a mensagem que me levou a estar naquela condição. Você já parou para pensar que essa mensagem do Evangelho, boa parte das cartas que tem aí no Novo Testamento escritas por Paulo, algumas delas foram escritas na cadeia. O cara está falando de liberdade, de vida plena, de graça, estando preso. Mas é porque ele entendeu. Fomos chamados para ser testemunhas quando? Sempre, em toda ocasião. Isso não é uma roupa que eu visto, isso é uma postura diante da vida. Eu me comprometo com a mensagem do nosso Senhor. Eu não quero só a promessa de Deus, mas eu quero também a sua missão. E o que Deus deseja de mim? Que eu testemunhe, que eu anuncie as boas novas que alcançaram a minha vida. Se você tem dificuldade de falar a respeito das boas novas para a vida dos outros, é porque provavelmente você não foi alcançado por elas. Isso é fato. Sabe qual é o sentimento de uma pessoa que alcança o entendimento a respeito do Evangelho de Jesus? Num primeiro momento, essa pessoa quer falar a respeito disso para todo mundo. Todos experimentam isso na sua jornada. Se você não experimentou, é porque você ainda não está devidamente compromissado com Cristo. Cara, quando eu me converti foi uma coisa de louco, cara. Eu não queria saber de mais nada. Eu só queria saber de Cristo, eu só queria saber da sua vontade. Eu literalmente estava abraçando a Bíblia e dizendo: Senhor, isso aqui é um milagre. Isso aqui inteirou algumas coisas na minha vida que nada na existência poderia inteirar. E eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria repartir fé com a minha família, com os meus amigos. E eu não sei se vocês têm ciência disso, mas quando nós começamos o grupo que foi o embrião do que se tornou essa comunidade aqui, foi exatamente por isso. Nós saímos da Praça da Bicota em 1994 para 95. E a gente foi para dentro de uma igreja evangélica. E bem evangélica mesmo, com todos os paranauê evangélicos que você conseguir imaginar. A gente se submeteu a um tanto de coisa que hoje a gente está aqui vivendo em liberdade, porque entendemos que Deus não está querendo isso da gente. E nós fizemos isso por amor a Deus. E sabe o que fez a gente voltar para a praça e começar um processo de evangelização que se tornou o embrião dessa igreja? O amor pelas pessoas, porque a gente queria que os nossos amigos ouvissem a mensagem que nós ouvimos, que transformou a nossa vida. Essa é a proposta. Se você não está fazendo isso, então, meu irmão, está tudo muito errado. Se você não tem esse zelo pelas coisas de Deus que te alcançaram, a ponto de querer que outros conheçam também, então você ainda está vivendo só o aspecto religioso da caminhada. Você ainda não conheceu o Evangelho. O propósito da nossa existência, e isso agora é bem amplo mesmo, mas você precisa entender as implicações práticas. O propósito da nossa existência como cristãos é que Deus seja glorificado. Aliás, isso é a resposta para todos os problemas. As pessoas me mandam mensagem no Instagram, naquele negócio que eu fico respondendo pergunta lá, né? Perguntando assim: eu estou aqui, eu e minha esposa, tal, em 4 paredes, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Que as perguntas mais idiotas, né? Eu virei o sexólogo dos crentes agora na internet, né? E a gente mata esses assuntos com uma resposta extremamente óbvia. Você vira para a pessoa e fala assim: está você, a sua esposa, dentro do quarto, e Deus, porque Deus está lá.
Você pode tentar esconder, vamos para um motel, vamos para um lugar diferente, mas Deus está lá. Aí você vem me perguntar o que pode e o que não pode. A única coisa que eu te pergunto é, quando vocês estão fazendo o que vocês querem fazer aí, Deus está olhando lá e dizendo assim, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, essa é minha filha amada, em quem me comprazo. Porque se tiver, eu não quero nem saber o que você está fazendo lá dentro. É para o pau, meu irmão. Seja criativo. Agora, se Deus não está sendo glorificado, então tem alguma coisa errada. Olha como a nossa noção de pecado muda a partir dessa perspectiva. É libertador, né? Então, gente, o propósito da nossa existência é que Deus seja glorificado. Como é que Deus vai ser glorificado? Em tudo que nós fazemos, nós precisamos expressar quem nós somos em Deus, quem Deus é em nós. Agora, se você não tem essas marcas do Evangelho na sua vida, o seu testemunho é medíocre. Você evangeliza as pessoas em outras coisas, mas não consegue compartilhar um Evangelho que é realmente alinhado com aquilo que a vontade do Senhor expressa nas Escrituras. A sua jornada ficou jornada meia boca. E aí os caras vão ficar falando para você que servir a Deus é ficar correndo de agenda em agenda, é ficar dando dinheiro, é ficar fazendo um tanto de coisa sem o devido entendimento. Não, nós precisamos de mais um culto, de mais uma vigília, de mais um não sei o quê. Vamos para a romaria, vamos fazer alguma coisa. Meus irmãos, nada dessas coisas transforma a vida de ninguém. O que transforma é receber a mensagem do Evangelho, ser confrontado com ela, ser transformado no seu íntimo, e ao ser transformado, então agora, se portar de uma maneira diferente. Isso deveria ter transformado a sua vida de uma maneira que você vai querer contar isso para todo mundo. Nós precisamos, quando somos afetados pelo Evangelho, defender o conceito de que não existe nada mais importante nessa vida do que conhecer a Cristo. Nada. Quando alguém te fizesse a pergunta assim, você prefere passar fome, miséria mesmo, e ter Cristo, ou ser rico e não ter Cristo? A resposta deveria ser óbvia. A gente diz assim, é claro que eu prefiro estar com Cristo, porque Cristo é a maior riqueza que uma pessoa pode receber. Só que na hora que a gente vai ajudar os outros, a gente está priorizando o quê? A gente está priorizando o quê? O que é mais valioso ou as outras coisas que são secundárias? E não que não sejam importantes, porque ninguém merece viver na miséria. Mas o que nós estamos priorizando? O que a nossa boca fala? A gente é muito veloz para defender um tanto de coisa aí, gente. Para defender um tanto de senso de politicamente correto que estão tentando imprimir na gente. Por isso que tem esse negócio que eu falei dos cachorros para vocês na internet. Hoje em dia uma pessoa bate numa criança na rua e todo mundo se indigna. Mas bate num cachorro para você ver o que acontece. Você é agredido na rua, mano. E está errado bater em cachorro? Lógico. Só que a gente tem mais senso de indignação quando vê alguém batendo num cachorro do que quando vê alguém batendo numa criança. É uma coisa absurda. Nós estamos militando a causa errada. Nós estamos correndo atrás daquilo que não é o Evangelho de Cristo. Então não tem jeito, meus irmãos, que a gente submeta ao nosso coração aquilo que é a palavra, a mensagem do Evangelho. E fazendo isso, a gente venha a se inundar da palavra de Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas sempre cabe repetir. A sua leitura de Bíblia é medíocre, porque você está lendo Bíblia só para você. Você quer saber o mínimo do mínimo para passar na prova final de Deus, a questão da salvação. Isso é uma besteira do tamanho do mundo, porque a salvação nunca esteve debaixo do teu controle. A salvação está nas mãos de Deus, Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Agora, o que está nas tuas mãos, você não quer abraçar, quer aprender a ler Bíblia para repartir com o outro. Me mandaram uma pergunta também no Instagram essa semana, falando assim, Ari, você já se arrependeu de algum conselho que você deu para alguém? Falei, nunca. E aí todo mundo, nossa, você é arrogante pra caramba, né, velho? Eu vou te dizer por que eu nunca me arrependi. Porque quando eu vou dar um conselho para alguém, eu tenho que tomar uma posição muito clara. Ou eu dou a minha opinião, ou eu dou a opinião de Deus que está na Escritura. E quando eu dou a minha opinião, eu sou fiador das minhas palavras. Eu estou enrolado se eu der a minha opinião. Agora, quando eu dou a opinião de Deus, Deus é fiador das palavras dele. Então, quando eu vou aconselhar alguém, sabe o que eu falo? Aquilo que Deus fala. Eu me inundo das coisas de Deus para ter o que repartir a respeito da vontade de Deus. E isso faz com que eu não tropece na minha jornada. Da mesma forma, é isso que Cristo deseja de cada um de nós. Que a gente venha agora a ler Bíblia, entendendo que nós fomos chamados para sermos aqueles que vão repartir essas virtudes com todas as pessoas.
repartir a graça, o conhecimento de Deus com todas as pessoas. Você não vai ter que ser o crente chato que prega. Você vai ser a pessoa que, através de tudo aquilo que faz, testemunha, prega. É assim, evangelize, pregue, se necessário, use palavras. Não, até as suas palavras, quando forem usadas, elas irão ser recheadas de graça, de conhecimento a respeito da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se inunde de Deus, se deixe encher por Deus. Não tropeça nessa caminhada, achando que você pode viver a vida folgadamente. Aqueles que andam folgadamente não têm parte no reino de Deus. Não é assim que funciona. Mas se fomos chamados para uma missão clara, que é testemunhar, então abraça essa responsabilidade. Abraça, testemunha. Mas como que eu vou testemunhar se eu não sei? Busque. Aquele que busca, encontra. Se comprometa com essa verdade, viva essa verdade. Clame em oração a Deus lá no seu quarto, porque eu não posso fazer isso por você, dizendo assim: Senhor, eu quero ter uma experiência com o seu Espírito Santo. Rasga o sobrenatural e faz alguma coisa na minha vida. Eu sei lá o que Deus vai fazer, mas Deus me marca de uma maneira definitiva. Quando isso acontecer, meu irmão, você não vai mais ver a vida da mesma forma. Você vai ter prazer em negar a si mesmo e buscar a vontade do Senhor. Você não vai conseguir olhar para as pessoas e deixar elas caminhando para longe de Deus do jeito que estão, assim, sem conhecimento do Senhor. Você vai querer anunciar para essas pessoas o tempo todo. Tem um filme que saiu ano passado, retrasado, aquele filme da crucificação de Cristo lá no Rising, né? É o nome em inglês. Como é que chama em português? Ressurreição. Se você não assistiu esse filme, assista. Esse filme é genial. Ressurreição. O que é esse filme? Eles fizeram um filme que conta a ressurreição de Cristo através da ótica de um soldado romano. É bíblico? Não, né, gente? É uma ficção baseada na época. Mas é muito legal, muito legal. Tem uma hora lá que o cara pega, se eu não me engano, é Bartolomeu, e pega ele e coloca ele na frente de um soldado romano lá, que está tentando investigar esse papo de ressurreição de Cristo, para provar que é uma invenção dos cristãos. Aí ele coloca o Bartolomeu na frente dele e começa a apertar o Bartolomeu. E o Bartolomeu está lá, com um sorriso daqui até aqui. Imagina o cara sendo interrogado por um oficial romano que pode jogar ele na cadeia e largar ele na cadeia o resto da vida, que pode matar ele, e ele está rindo de uma orelha na outra. E ele não se contém. Ele não se contém porque ele viu o Cristo ressurreto. E ele está o tempo todo falando assim, cara, e é assim, é assado. Aí no final, o oficial romano se zanga com ele, vira para ele e fala assim: deixa eu te fazer só uma pergunta então, porque ele parece louco. E aí vira para ele e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que está esse Jesus? E aí ele chama o oficial bem para perto, assim, a hora que ele chega bem perto do oficial, ele fala assim: em todo lugar. E cai numa gargalhada louca. Cara, quando eu vi aquilo lá, eu falei: nós sabemos do que ele está falando. E aí o filme trata da jornada desse oficial romano, tentando investigar a ressurreição de Cristo. Não vou dar spoilers do resto do filme, assista, você vai ver que interessante. A alegria daquele homem é uma coisa que, quando eu li a Escritura, eu não pensava nisso. Mas imagina como era a vida de cada um daqueles que testemunhou Cristo ressurreto. Nós agora, irmãos, herdamos dessa mesma fé, herdamos dessa mesma missão, que é compartilhar as boas novas do Senhor. E parece que não há em nós esse comprometimento, de não ter outra coisa para fazer, senão testemunhar o que Deus fez por nós. E aí o ID de Cristo se cumpre na nossa vida. Como? Eu vou ter que ser missionário? Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então como que você vai ser missionário? Naquilo que Deus colocar sob sua mão para ser feito, você testemunha a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós não estamos precisando de missionários apenas nesse sentido de um cara que abandonou tudo e agora está comprometido com a missão. Nós precisamos de missionários em todos os setores da sociedade. A bancada evangélica não é uma vergonha. Por quê? Porque está cheio de político, pastor. Agora, sabe o que está faltando lá? Pastor político. Um cara que entenda quem ele é em Deus para fazer a coisa correta. Aí você está dizendo, então, para a gente votar no pastor? Irmãos, Deus me livre, viu? Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que cada um de vocês foi chamado por Deus para ser o pastor de Deus.
para ser aquele que cuida do rebanho de Deus que ainda está perdido, que testemunha. É você, não sou eu. É você. E aí você sendo a testemunha do Evangelho de Cristo, aonde você estiver, Deus vai ser glorificado, vai ser conhecido. Aqueles caras envergonham o Evangelho, porque o compromisso deles é primeiro com eles mesmos. Nós estamos precisando de médicos? Não, nós estamos precisando de médicos que sejam pastores. Ou seja, que estão comprometidos com a vontade do Senhor a respeito do seu rebanho. Aí eles não vão exercer a medicina a partir apenas do viés que a gente tem visto nos nossos dias. Muita gente que está preocupada apenas em enriquecer, mas vai abraçar o BO pela razão correta, vai se compadecer do doente como Cristo se compadece. Nós estamos precisando de advogados que são pastores. Nós estamos precisando de tudo na sociedade que são pastores. O camelô pastor, pensa que coisa boa. O cara que não fura o olho de ninguém. Mas o cara que de maneira honesta consegue testemunhar da sua fé a partir da sua maneira de viver. Então, irmão, esse chamado é para nós, não é apenas para mim ou apenas para algumas pessoas especiais. Que a gente possa orar nesse momento e você clame a Deus para que marque a sua vida, que te dê uma experiência sobrenatural mesmo, de te dar um êxtase tão grande a ponto de você poder viver isso que eu falei aqui, de querer compartilhar essa fé com todo mundo. Que o seu comprometimento com a vontade de Deus e com a igreja e com a Bíblia não seja apenas por adesão. Eu achei legal esse povo e estou andando junto. Não. Você precisa de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, compreendendo qual é a natureza da obra que Deus fez por você. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na sua presença e clamamos pela ação do seu Espírito sobre a nossa vida. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, as nossas motivações para que nós estejamos nessa jornada pela razão correta. Eu clamo nessa noite, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos e da minha própria vida também, para que o seu Espírito Santo nesses dias esteja trabalhando com intensidade a ponto de nos marcar de maneira definitiva por toda a nossa vida, por toda a nossa jornada. Que nós possamos sentir aquilo que por fé já cremos e já sabemos, que somos do Senhor. E de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Nós queremos isso, Senhor Deus, não apenas por nós mesmos, mas para que possa haver em nós este zelo de compartilhar dessa salvação que estamos dizendo que nos alcançou, com todos os perdidos que nos cercam, Pai. Também na vida daqueles que já experimentaram disso em alguma ocasião da sua vida, e muitas vezes estão cansados, estão se sentindo aí sobrecarregados com as pressões da vida, que o seu Espírito venha e traga esse reavivamento, para que a gente não desista, não fique pelo caminho, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos, sabendo que o Senhor já fez tudo o que era necessário ser feito por nós. Amém.